Olá pessoal, continuamos com a nossa gravação de correções de lista de exercício. Estamos falando agora da lista extra número 1. Lista que não foi utilizada para entrega, mas que é boa para vocês treinarem conceitos importantes sobre a disciplina. Vamos lá. Então vamos lá, questão número 1, uma questão bastante tranquila. Paulo emprestou R$200 a juros simples comerciais, lucrando R$40 de juros. Sabendo que o prazo de aplicação foi de 120 dias, a taxa de juros mensal aplicada foi de quanto? Ó, essa questão ela foge um pouco daquele jeito que a gente está acostumado a aplicar a fórmula juro igual a CIT, que é você joga o capital, joga a taxa, joga o tempo e acha os juros. Aqui ele brinca um pouco com essas variáveis. Vamos ler a questão marcando as informações para vocês se acostumarem a esse método de resolução. Então vamos lá. Paulo emprestou R$200, pegou emprestado R$200 a juros simples comerciais. Então vamos lá. Os R$200 são o valor inicial da operação. A gente já viu isso, toda vez que eu tenho uma operação matemática, uma operação financeira, né? A gente vai calcular por meio da matemática financeira. Então, sei lá, eu pego um valor de 100 e eu vou devolver 120 depois de um determinado período de tempo. O valor inicial é sempre o que nós chamamos de capital, capital inicial. O valor final é o que nós chamamos de montante. A diferença entre capital e montante é o que nós chamamos de juros. Então, a gente tem sempre que montante será o capital, que é o valor inicial, mais os juros, né? E, olhando para a questão, a gente vê que ele tomou emprestado o valor de 200. Então, esse aqui é o valor que foi pego inicial, o valor inicialmente levantado na operação. Então, a gente vai dizer que esse é o valor do capital da operação. Aí ele fala que é uma operação a juros simples comerciais. O que é juros simples comerciais? São duas informações aqui. Primeiro, o que vai ser juros simples. E depois, a informação de que são juros simples comerciais é que é assim, a gente considera que no ano comercial, para o cálculo de juros, a gente não tem a irregularidade dos meses, um com 30, um com 31. Não, a gente tem no ano comercial 12 meses com 30 dias cada. Então, no fundo, é um ano que tem 360 dias. Mas isso é somente para o cálculo, para cálculo de taxa, para você ter referências que ajudam nesse processo, né? Aqui, por exemplo, a gente vai ver que são 120 dias. Então, se cada mês tem 30 dias, a gente pode tirar como conclusão que ele está dizendo que o período de tempo deste investimento, né, desse empréstimo, será de 4 meses, porque cada mês 30 dias, 120 dias seriam 4 meses. Então, fiquem atentos a essa informação sutil aqui. O fato de ser juros simples comerciais, ele está dizendo que está se considerando o ano comercial como base. Na verdade, ele fez um empréstimo, está bem claro na questão. Então, ele fez um empréstimo de 200 para alguém a juros simples comerciais e ele lucrou R$40 de juros. Então, eu já sei o valor dos juros. Sabendo que o prazo de aplicação foi de 120 dias, então, ó, período 4 meses, o que ele quer saber? Ele quer saber a taxa de juros. Então, o que ele não conhece, que ele quer descobrir nessa questão, é a taxa de juros I. Difícil? Não, bem tranquilo, porque, olha, eu tenho os juros, eu tenho o capital, eu tenho o tempo e eu quero saber a taxa. Qual é a expressão que relaciona tudo isso em juros simples? Quando a gente fala de juros simples, toda vez que ele te dá os juros, a expressão que você vai usar é juros igual a CIT. Capital, taxa e tempo. A única preocupação que você tem que ter é a seguinte, sempre a gente fala isso, né? Que taxa e tempo sempre na mesma base. Então, veja, como ele me indicou na questão que ele quer, vou até marcar aqui de amarelo, a taxa de juros mensal, então ele quer a taxa ao mês. Então, você vai ter que colocar o tempo em meses. A gente já até deixou já o tempo em meses pronto aqui, mas se eu não tivesse feito essa conta,
A dica que ele deu no exercício, que a taxa de juros é mensal, me obriga a calcular o tempo em meses, beleza? Então, vamos substituir na expressão. Juros, quanto é o valor dos juros? Ele já me deu R$40. É igual ao capital, capital também foi dado, R$200. Vezes a taxa de juros, que é o que eu quero descobrir. Para que a taxa saia em meses, eu tenho que colocar o tempo em meses. Então, eu vou ter 40 igual. Vamos fazer a multiplicação dos valores numéricos. 200 vezes 4, 800 vezes i. Aí eu vou querer deixar o i aqui isolado. Como é que eu faço isso? Eu pego 800 e passo dividindo. Então, 40 dividido por 800 vai ser igual a i. I é igual a 40 dividido por 800. Se eu fizer essa conta, o valor do i é 0,05. Só que aí, ela não está na base, na forma decimal, na forma percentual que a gente está acostumado. Ela está na forma decimal. Então, vou fazer aqui uma observação, a OBS aqui embaixo, que eu sempre posso escrever a porcentagem de 3 maneiras. Então, eu posso escrever, por exemplo, ó, 10% é a mesma coisa que escrever assim, ó, 10%, que a gente usa muito na substituição nas fórmulas, e a mesma coisa que eu ficar com o valor 10 dividido por 100 é a conta, 0,10. São 3 maneiras iguais de eu escrever a mesma expressão. Legal, mas para eu chegar nessa forma aqui, ó, partindo dessa, vou marcar aqui de amarelo, partindo dessa forma aqui, numérica, e chegar nessa, como eu tenho que fazer? Tem um truque que a gente já fez em aula várias vezes, eu faço o seguinte, ó, pego o 0,05 e multiplico e divido por 100. Porque quando eu multiplico, ó, 100 dividido por 100 é 1. 1 vezes 0,05 é a mesma coisa. Então, usando esse truque, o que eu consigo? Ó? Eu não vou fazer essa conta inteira, porque aí eu vou voltar para o mesmo lugar. Eu multiplico e divido por 100 e só faço essa conta aqui em cima, ó, só no numerador. 0,05 vezes 100 é igual a 5. 5 dividido por 100. 5 dividido por 100 é a mesma coisa que 5%. Ok? É uma forma, uma maneira de a gente conseguir sair de uma notação, de uma forma de escrita e ir para outra. 5% é o quê? Eu vou colocar 5% ao, aí eu não sei o que é. Como eu descubro a base da taxa? É só olhar para o tempo. O tempo que foi substituído nessa expressão foi de quanto? 4. 4 o quê? 4 meses. Então, a minha taxa vai sair obrigatoriamente na mesma base. 4 meses, a taxa é de 5% ao mês. Então, veja que a gente relembrou várias coisas nesse exercício. A gente relembrou como trabalhar com essas questões da porcentagem, a gente relembrou os conceitos de capital, montante e juros, a gente relembrou que para juros simples a gente pode calcular os juros por juros igual a CIT, a gente relembrou aqui que tempo e taxa tem que estar na mesma base obrigatoriamente, senão eu não posso jogar na expressão. Acho que acaba sendo um exercício que acaba fazendo uma revisão bem importante de tópicos que vocês vão usar muito ao longo do curso e na prova de vocês, beleza? Ficamos por aqui, daqui a pouco a gente volta com a questão 2. Um abraço, bons estudos a todos, até a próxima.